Fala pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Esse é mais um Joycast. Falamos aqui da Igreja Joy, no Canadá. E essa é mais uma jornada teológica, mais um episódio da jornada teológica. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre redenção é realizada. Estou aqui com o pastor Juliano, o pastor Wellington, sejam bem-vindos. Deus já sabia que precisaríamos da redenção antes de criarmos problema? Vou deixar o abacaxi pro pastor Wellington. Já. Nós costumamos falar na igreja e todo estudante da Bíblia que Deus ele é onisciente. Uhum. E é interessante que a onisciência de Deus se aplica a todas as coisas, a todos os tempos, a todas as esferas. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Então Deus é conhecedor de todas as coisas. Existem até debates mais teológicos e filosóficos em que se debatem que Deus é conhecedor até de, vamos dizer, situações alternativas, ou seja, se isso que não aconteceu tivesse acontecido, Deus também saberia o resultado disso. Então, ou seja, naturalmente que Deus sabia que o homem iria pecar. Então, ele não, ou seja, talvez uma das grandes aplicações aqui é Deus nunca é pego de surpresa. Isso. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, ele está no controle das coisas, ele sabia e sabe. Seria eu mesmo, né? Eu mesmo, o que eu vou fazer? Eu acho que o ponto principal é esse mesmo, de Deus, a redenção não foi elaborada a toque de caixa. Uhum. Deus não olhou para o pecado de Adão e Eva e falou, ai meu Deus, eu mesmo, né? Preciso fazer alguma coisa para salvar esse ser humano que, não, ele é onisciente, como o pastor Wellington falou, sabe de todas as coisas. Posso citar alguns textos bíblicos sobre isso? Por exemplo, Atos 4, 27 a 28. O texto diz, de fato Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Então, os apóstolos se defendendo diante da acusação dos religiosos da época, né? Do Sinédrio. Fizeram, olha só, o que o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Nesse contexto, na verdade, é eles retornando do Sinédrio após serem pressionados e comunicando, né, a libertação deles daquela situação, daquela prisão e celebrando com a igreja que estava em oração por eles. Então eles falam, o teu poder e a tua vontade previamente haviam decidido que acontecesse. Efésios 1, de 4 a 5. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então ele está falando aqui da salvação. Então a salvação aconteceu, a escolha de Deus aconteceu antes da fundação do mundo, antes de Adão e Eva terem nascido. E Pedro, 1 de Pedro 1, 19 a 20, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem defeito, o qual, na verdade, foi conhecido, Cristo como Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E o último, Apocalipse 13, 8, todos os habitantes da terra adorarão a besta, né, o anticristo, aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto, olha só, foi morto antes da fundação do mundo ou desde a criação do mundo. Então não tem como fugir da realidade que Deus, sim, já sabia. O plano da redenção ele foi elaborado no conselho da Santíssima Trindade na eternidade. Então não vai existir aí plano B? Não. Show de bola. E quando a gente fala aqui dessa elaboração, qual a importância de Jesus ter nascido de uma virgem? Existem algumas implicações. Nós podemos dizer, por exemplo, primeiro, Deus assim escolheu. Deus, na sua imensa, infinita sabedoria, ele assim escolheu. Isaías, que é conhecido como grande profeta messiânico, ou seja, que fala muito do Jesus que viria naquela época e que agora nós sabemos que já veio. Ele disse o seguinte em Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, eis que a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará
Emanuel. Então eu acredito que o primeiro ponto aqui seria dizer, é o cumprimento das Escrituras. Então esse é um ponto. Tinha que nascer da Virgem porque Deus assim estipulou, estabeleceu. Alguns pontos subsequentes em relação a isso, por exemplo, o texto bíblico quer mostrar que Jesus ele não herdou o pecado original. Então ele vai dizer, por exemplo, que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Agora, eu gostaria de dizer que Deus ele é extremamente poderoso. Então ele tem o poder de realizar o milagre da maneira como que ele quiser. Porque por vezes nós ficamos pensando, ele precisava fazer assim. Não necessariamente. Ele estabeleceu que nasceria de uma virgem e ele usou o Espírito Santo para que essa concepção fosse miraculosa. Perfeito. Eu concordo. Eu acho que esse é o ponto principal, né? É tanto da questão da promessa, porque a Bíblia prometeu que seria de uma virgem e Jesus está cumprindo essa profecia, como tantas outras que ele cumpriu, né? E é uma obra soberana do Espírito Santo. Eu acho interessante que o texto grego do Antigo Testamento, conhecido como Septuaginta, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, né, fala que, bem no comecinho, né, Gênesis 1:2, que a terra era sem forma e vazia, né, e o texto diz, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia, né, sobre a face das águas, e a partir desse momento, Deus passa a criar todas as coisas, a partir do nada, todas as coisas perfeitas e boas. E quando a gente vai para Lucas, né, Lucas 1:35, que é um texto escrito em grego, a expressão é muito parecida, essa coisa de se mover, o Espírito se movia ou pairava, né? Lucas diz assim, que o Espírito Santo, o anjo, dizendo para Maria, virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá, te envolverá com a sua sombra. Então, o mesmo Espírito que estava lá em Gênesis, criando todas as coisas perfeitamente, é o mesmo Espírito tecendo o Deus encarnado no ventre de Maria. Essa é a razão, na nossa perspectiva cristã evangélica, pela qual Cristo não nasceu com o pecado original, pela obra soberana do Senhor e do Espírito Santo. Show de bola, show de bola. E quando a gente fala que, então, foi planejado, foi de uma virgem, como anunciado, e qual o impacto naquela ocasião e hoje, quando Jesus é chamado de Emanuel? Qual o peso que isso trouxe para a época e que isso traz hoje para nós? O nome Emanuel nós traduzimos, né? O pessoal na igreja conhece muito bem como Deus conosco, Deus que está com a gente, conosco, presente. E se nós olharmos, toda a Bíblia ele apresenta um Deus relacional que está sempre presente com o seu povo. Por exemplo, talvez o salmo mais conhecido tanto por cristãos como não cristãos, Salmo 23, ele diz, por exemplo, quando andares pelo vale da sombra da morte, a ideia é, mesmo que se você tiver que passar por ali, eu estou contigo. Você pega a passagem do profeta e diz, se andares pelas águas, eu estarei contigo. Tem um salmo que eu gosto muito, eu não vou lembrar o salmo, o número do salmo, mas ele diz algo assim, quando seu pai e a tua mãe te desampararem, eu te acolherei. Então veja a ideia, você pode até ser abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Agora me veio à mente outra passagem que diz, pode uma mãe grávida se esquecer do seu filho, ainda que se ela esquecesse, o teu Deus não te esquece. Então, essa ideia, o texto bíblico está repleto de passagens para dizer, o nosso Deus ele é um Deus relacional e ele está presente conosco em todos os momentos. A Bíblia conta a história de um Deus que sempre toma iniciativa nesse relacionamento com a humanidade. Desde Adão, é Deus andando com Adão e Eva no jardim, né? Quando você olha a história de Noé, é Deus indo na direção de Noé. A história de Abraão é Deus indo na direção de Abraão. É Deus se revelando, indo na direção de Moisés. Então, desde Gênesis, o que a gente aprende é
que Deus vem na nossa direção. Ele é um Deus condescendente. Ele é um Deus que se aproxima de nós. É o Deus conosco. É o Deus conosco não por causa de nós. É o Deus conosco apesar de nós. É o Deus conosco por causa do seu amor eterno, do seu amor inabalável. E o ápice, né, desse Deus que se revela, desse Deus que dá o primeiro passo, desse Deus que toma a iniciativa do relacionamento, é quando Jesus vem. O Deus encarnado, Deus na história. Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele veio até nós. Então é a história mais linda do mundo, né, do universo. Esse Deus que toma a decisão de não apenas se manifestar numa teofania, as manifestações visíveis, físicas de Deus no Antigo Testamento, se manifestar através de uma nuvem, de uma coluna de fogo, de uma sarça ardente ou de outras coisas mais. É Deus se manifestando em carne. É o maior ato de amor de toda a história, né? É incrível, né? Pensar que tudo foi planejado e executado na linha, né? Na linha, assim, sem que a gente perceba, igual você citou nas perguntas anteriores, você navegou ali no Velho Testamento, Novo Testamento e lá pro final de Apocalipse dizendo a mesma coisa, né? E quando Jesus ele vem como Deus e como ele mostra esse reino que irá por vir, como ele mostra, ele apresenta para o povo esse reino de Deus para a grande redenção. Jesus ele demonstra o reino de Deus de algumas maneiras. Por exemplo, de maneiras práticas, Jesus ele vive o evangelho dessas boas novas que nós temos pregado e anunciado. Então, primeiro, ele demonstra para as pessoas que existe uma solução. Nós nascemos com uma semente do pecado que nos inclina para o mal, mas ele disse, tem uma solução. Nós não conseguimos obedecer perfeitamente, mas ele disse, tem uma solução. Nós sabemos que precisamos ir para o caminho certo, não sabemos o caminho, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a solução. Ele apresenta isso. Agora, de maneira prática para a igreja, e para as pessoas que estão nos assistindo ou nos ouvindo, eu diria o seguinte, você vê todo o amor, a compaixão, o carinho, o afeto que a Bíblia pede para que nós tenhamos, demonstrado em Jesus. Jesus ele vai se relacionar com pecadores, pessoas que ninguém gostaria de se relacionar. Hoje, por vezes, nós vemos pessoas que têm amizades, mas as amizades são baseadas em barganha. Tal pessoa tem um trabalho, tem um status na sociedade. E Jesus, ele rompe com tudo isso. Aquelas pessoas, primeiro, eu sempre gosto de pontuar isso. O que eu e você temos para oferecer para o Deus do universo, o Criador? Nós não temos nada. Então ele mostra essa postura doadora, perdoadora. Então, que deve ser o início do reino de Deus. Eu acredito que foi no episódio passado que o pastor Juliano colocou muito bem, falando do papel da igreja, ou seja, a igreja ela tem que apresentar essas características do novo reino. Amar aquelas pessoas que não são amadas, respeitar as pessoas que não são respeitadas, olhar para as pessoas como a Bíblia apresenta. Pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, elas têm um valor e que Deus as ama. Então essa é uma das maneiras como nós podemos ver como que Jesus ele trouxe ou iniciou, por exemplo, o reino. Não sei se o Juliano quer fazer algum comentário. Perfeito, acho que é isso aí. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de paz, de justiça, de amor, de compaixão, de perfeição, né? E Jesus é o rei, ele é o rei. Então, quando ele vem como rei poderoso, ele manifesta os sinais desse reino, né? Eu acho que depois a gente deve entrar nessa questão, em que fase esse reino está. Ele já é real, palpável, concreto, mas ainda não foi 100% finalizado, consumado, né? Mas Jesus curou os enfermos,
Jesus amou os marginalizados, Jesus libertou pessoas que estavam possessas de espírito maligno, Jesus demonstrou poder sobre as forças indomáveis da natureza. Então, é onde que a gente vê o reino de Deus chegando em Jesus, com Jesus estabelecendo aquilo que os judeus chamam de shalom, que é o desejo, a paz, é o reino perfeito. Então, no ministério dele, ele fez isso muito bem, como o pastor Wellington pontuou. O papel da igreja é, de alguma maneira, continuar, né, sinalizando esse reino, os valores desse reino, alimentando pessoas, curando pessoas, libertando pessoas, né, entre outras coisas. E uma questão, eu acho que até saindo um pouco da nossa pauta, a gente canta hoje em dia e a gente fala, eu quero ser como Jesus. No meio dessa perfeição toda, é um pouco possível ser próximo? Rapaz, é uma pergunta. Eu acredito que depende do ângulo que você quer responder. Primeiro, nos foi ordenado fazer isso. Então, no primeiro, é a nossa obrigação buscarmos ser cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo. E eu penso que, naturalmente, perfeição agora utilizando o termo completo que só Jesus tem, não é. Mas nós podemos ser bem melhores do que nós já somos. Então, mesmo... eu gosto de uma analogia, por exemplo, que por vezes nós utilizamos o parâmetro errado. Por exemplo, vamos imaginar assim, nós estamos aqui nessa igreja e de repente você é a pessoa que canta melhor. Você fala, eu não preciso melhorar no canto porque eu já sou melhor. Eu sou a pessoa que talvez melhor ensina, ou a pessoa... É só um exemplo, mas... Nós utilizamos muitas vezes o outro como padrão. E a Bíblia nunca diz que é para utilizar o outro como padrão. Ele diz que é para utilizar Jesus. O próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. Então o modelo a ser imitado é Cristo. Agora veja, por melhor que nós sejamos em qualquer coisa ou área que Deus nos deu, se o alvo é Cristo, seu trabalho nunca vai acabar, meu amigo. Diariamente você está sempre melhorando. E não é possível, Eu não sei se a igreja quer não ser perfeitamente igual a Cristo, porque não tem como. É impossível, né? A perfeição é só na glória. Só no retorno de Jesus nós seremos definitivamente aperfeiçoados, né? No entanto, quando você olha para a igreja cristã, no começo, nossos irmãos, foram chamados de cristãos, pejorativamente, porque não era um elogio, né? A princípio não foi um elogio, mas o sentido da palavra é pequenos cristos, porque eles eram tão parecidos com Jesus, que eles receberam esse, digamos, glorioso apelido, né? Porque se pareciam muito com Jesus. Então, é possível a sociedade ver em nós Cristo. A questão é, a igreja está disposta a pagar esse preço? Porque para ser igual a Cristo, a gente tem que estar disposto a carregar a mesma cruz que Jesus carregou. Envolve renúncia, envolve sacrifício. Às vezes nós não queremos sacrificar um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso dinheiro, um pouco dos nossos recursos, um pouco dos nossos dons. Então essa igreja nunca vai se parecer minimamente com Cristo. E ela vai ser julgada por isso. Então, possível? É possível. A pergunta mais importante é, nós estamos dispostos a pagar o alto preço, não da salvação, que é pela graça de Deus, mas o alto custo do discipulado? Eu acho que é isso que está faltando para a igreja hoje, em várias partes do mundo, não em todos os lugares, porque tem gente nesse momento que a gente está conversando aqui, morrendo por amor a Cristo, morrendo, né? Perdendo tudo por amor a Cristo, mas em outros locais do mundo, eu acho que sobretudo no Ocidente, no Canadá, no Brasil, a igreja dorme. Tem sido omissa. Sim. Tem sido omissa. Boa.
E você falou da cruz, que a gente tem que pegar a nossa cruz, assim como Jesus teve a dele. Jesus poderia ter sido assassinado, ou assassinado de outra forma, ou envenenado, ou apedrejado. Existe por que crucificado? Vai começar comigo ou contigo? Eu posso começar. Pode começar. Você que sabe. Não, por favor. Não, assim, a crucificação era, especialmente no Império Romano, né? Era a mais terrível forma de execução, a mais terrível forma de assassinato. Então, a crucificação era não só um assassinato, mas era um assassinato humilhante. Era para humilhar o sujeito. A crucificação era reservada só para os piores bandidos, gente da pior estirpe. De modo que romanos não eram crucificados. Né? Então eu vejo a crucificação como o ápice do estado de humilhação de Cristo. A encarnação já foi uma humilhação por si só. Jesus, Deus, na sua encarnação, ele já se humilhou, certo? A crucificação é o cume da montanha da humilhação de Jesus. Então, por exemplo, eu vou ler um texto aqui, pastor Wellington, Filipenses 2, 5-8. Paulo diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, né? Ou não julgou como usurpação ser igual a Deus em outras traduções. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo forma de servo, tornando semelhança aos homens. Então ele está mostrando a humilhação de Cristo. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então ele está apontando que a cruz é o estado assim mais profundo da humilhação do nosso Senhor. A pessoa não era só morta numa cruz, ela tinha que carregar a cruz, ela tinha que passar por um caminho onde ela era agredida, cuspida, achincalhada, ridicularizada. Muitos acreditam que a pessoa que era crucificada era despida antes, ela ficava pelada, exposta na cruz, né? O crime dela era colocado numa tábua em cima da sua cabeça. No caso de Jesus, rei dos judeus, né? Foi o crime dele de se auto-intitular o rei, né? Então, a pessoa ia morrendo paulatinamente, gradativamente. Ela morria, sobretudo, por asfixia. Então era uma morte terrível, penosa, humilhante e acachapante, né? Então eu creio que a questão da humilhação tem a ver com a morte de Jesus na cruz. Perfeito. Eu gostaria de ler um versículo, por exemplo, em Gálatas 3, 13 e 14, que faz uma relação desse sofrimento e também de Jesus se tornando maldição. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Perfeito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então a Bíblia fala também, apresenta, né, a profecia de que o Salvador seria crucificado, ou seja, uma mesma relação que nós utilizamos com a questão da virgindade na concepção de Jesus, que é um cumprimento de profecia, aqui também nós temos um cumprimento de profecia. É muito interessante, só uma aplicação dentro do que o pastor Juliano comentou, é que, por exemplo, o apóstolo Paulo não poderia ser crucificado. Você consegue imaginar a situação? O apóstolo Paulo não poderia ser crucificado e Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ser crucificado. Então você olha e fala: meu Deus. Eu gosto também de chamar a atenção quando eu falo sobre isso pelo seguinte: a humilhação, ela não é o ato em si só. Porque veja bem, se você disser que tem uma ação que ela pode ser considerada humilhante, mas veja, nós pensamos em humilhação levando em consideração o nível ou status ou a hierarquia de uma pessoa. Preste bem atenção. Deixa eu dizer assim para você, se você falar assim, o irmão João, o irmão José
trabalha num serviço que às vezes as pessoas não consideram como algo bom. Vou criar um exemplo aqui, não que eu esteja dizendo que esse serviço seja humilhante, mas é só para dar o exemplo. Vamos imaginar, o João trabalha com construção. Tá, tudo bem. Agora, e se você mudar a frase e falar assim, o ex-ministro do Canadá, o ex-presidente do Brasil está trabalhando com construção, ou agora ele é um lixeiro, você fala, não acredito. Ou seja, como que alguém desse nível pode fazer isso? Nem eu cheguei a esse ponto. Agora, tem alguém em nível, em hierarquia mais alto do que Jesus? Então veja, a pessoa com o maior em tudo, sofrendo da maneira mais baixa, mais vil possível. Perfeito. Esse é o papel da cruz. Perfeito. A grande redenção, né? A grande redenção. Se humilhar e se abaixar, despedir de toda a sua glória. Pô. E quando a gente fala de, por exemplo, e aí já no papel da redenção, como a ressurreição de Jesus prova que foi eficaz, que a sua redenção foi eficaz. A ressurreição é fundamental para a nossa fé. Paulo fala isso, né? Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Seria um homem qualquer. Muitos viveram uma vida inspiradora e morreram, né? Então Jesus não veio para ser um grande mestre, um mártir, um professor brilhante da Torá. Jesus não veio para ser uma alma iluminada. Jesus veio para ser o Redentor. E para que ele efetivasse sua obra de redenção, ele tinha que se entregar pelos nossos pecados, assumir a nossa culpa, carregar as nossas iniquidades, derramar o sangue dele no nosso lugar e vencer. E vencer a morte e vencer o pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Jesus vive uma vida perfeita e morre, o pecado não tem poder sobre ele. Ele nunca pecou. Perfeito, santo, justo. Então, quando Jesus levanta daquela sepultura, o que ele está dizendo é, eu não só venci a morte, eu venci o pecado também. A oferta que foi ele próprio a Deus foi aceita. Ele é a oferta perfeita pelo pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se o pastor Wellington tem algo para acrescentar, não, mas excelente. Como é essencial, né, a ressurreição, fato histórico. E você vai, né, pastor Wellington, na história da ressurreição de Jesus, e assim, não tem como, historicamente, dizer o contrário. Como que você vai afirmar o contrário sobre a ressurreição de Jesus? Era uma coisa básica, né? Uma questão lógica. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a melhor forma de interromper o fluxo evangelístico avassalador que colocou o Império Romano de pernas para o ar seria apresentar o corpo de Jesus. Simples, né? Simples assim. Simples. Não, mas os discípulos esconderam o corpo e tal. Peraí. Um Pedro covarde, que nega Jesus, né, por 3 vezes. Um grupo de homens covardes que estavam com medo de saírem de casa, mesmo depois de Jesus tinha ressuscitado, como que sabendo que o corpo de Jesus estava em qualquer outro lugar ali da Palestina, teriam a coragem, a ousadia de morrerem por causa de um defunto? Jamais. Jamais, né? O relato das mulheres, as mulheres que relataram a ressurreição de Jesus, em sã consciência, nenhum livro religioso colocaria uma mulher para relatar a ressurreição de Jesus, porque como as mulheres testemunha. naquele tempo, elas não eram, a palavra delas não era crível, né? Não era digna de confiança, elas não podiam dar um testemunho num tribunal. Como que se colocaria mulheres para darem a primeira notícia da ressurreição de Jesus? Então, enfim. Não, excelente. E
a motivação, como que os seguidores de Jesus, ninguém morre se você sabe que aquilo é uma fraude. Você não pode fazer isso a menos que você de fato acredite naquilo. Eu gosto muito da menção da ressurreição de Jesus, que o texto fala que os cristãos viram muitas outras pessoas andando que já haviam morrido, ou seja, para dizer, Jesus é as primícias. Uma vez que ele venceu a morte, agora a morte já não tem mais poder, nem autoridade sobre vocês mais. Perfeito. Perfeito. E a gente consegue ver, né, que o plano perfeito se caminhando na redenção, né? Por exemplo, se Jesus tivesse sido assassinado de outra forma, sem se humilhar tanto, ele não teria tanta visibilidade. Se ele não tivesse ressuscitado, ninguém acreditaria, e então todo o evangelho pararia ali. Não precisa de mais nada, porque aquele que você diz que é o seu Senhor, seu Salvador, está morto. Sim. Então que venha outro. Sim. Né, que esse aí já não serve mais. E porque a salvação ela é pela graça e não por nossas obras. Vamos supor que sou um cara correto, sem erros humanos, ali faço tudo certinho, pago meu tax, ajudo o pobre. Eu posso dizer que isso está colaborando, ou posso afirmar a salvação por isso, pelas minhas obras? Tudo isso é consequência da salvação, não a causa, né? A causa é a vontade de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus, conforme Efésios, capítulo 2. Pode dar uma lida lá, né, em algum momento, esse texto, que é um texto lindo, que fala sobre isso. E só para fechar, para mim, principalmente, a salvação, ela culmina na glória de Deus. Então, a salvação glorifica o nosso Deus, os atributos do nosso Deus, as virtudes do nosso Deus, sua graça, como eu falei, compaixão, misericórdia, condescendência, amor, bondade, fidelidade. Então, a nossa salvação é para a glória de Deus. Então, se eu sou a causa da minha salvação, não há glória de Deus envolvida nisso, embutida nisso, né? Não sei se o pastor Wellington tem algo para acrescentar. Não, perfeito. E nós vimos em outros podcasts, por exemplo, quando nós falamos do papel de Israel, que deveria ser luz e não conseguiu. Então, o que nós precisamos, por vezes, nos lembrar é que eu sempre costumo dizer de uma maneira didática para os irmãos que existe uma diferença de nós, por exemplo, por vezes nós usamos o mesmo termo para falar de coisas totalmente diferentes. Eu falo assim, puxa, o pastor Juliano é tão bom, e depois na mesma sentença eu falo, Deus é bom. Quem pega a frase fala assim, igual, bom aqui, mas o bom se referindo a Deus é totalmente diferente da bondade. Então, as pessoas quando falam minha tia, meu pai, minha mãe, minha mulher é bom, lembremos, por exemplo, da passagem, uma pessoa chegou para Jesus e falou, bom mestre. Ele olhou e falou assim, bem lembrado. Quem? Ele vai dizer assim, por que você me chama de bom? Só existe um que é bom. Deus, o Pai. Então é nesse sentido, ou seja, se não existe ninguém que seja bom, como que as minhas ações podem ser boas? Elas são boas do ponto de vista humano, que por si só já é falha, ou seja, a minha própria interpretação de bondade, ela já está afetada pelo pecado. E o pecado me faz ver, por vezes, não, mas eu mereço, mas eu fiz aquilo. E é por isso que a Bíblia fala, por exemplo, olha, as suas ações mais bonitas, mais belas, diante de Deus, não passam de trapos de imundícia. Uau. Ou seja, não serve. E eu mencionei também, convido vocês a assistirem, se puderem, claro, todos os nossos podcasts. Eu li, por exemplo, Romanos 3, que eu mencionei, que para mim é uma espécie de raio-x do ser humano. Quem somos nós? Aí ele fala, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, os seus pés são rápidos, ligeiros para derramar sangue, as nossas línguas são usadas para vilificar, falar mal da outra pessoa. Esses somos nós. E lembrar também que mesmo ações boas
podem ser resultados de intenções não tão boas. Exato. Então, às vezes, nós olhamos uma ação e a Bíblia diz que Deus ele é o único que tem a capacidade de analisar o nosso coração e ver de fato se aquela ação é boa ou não. Perfeito. Bom, os fariseus, né? Que faziam coisas boas, corretas, mas com a motivação equivocada. Exato. Jesus falou. Não adianta. Né? Então a gente foi ensinado que pecado é dentro de uma tradição aí cristã que tem credos e confissões, que pecado é toda a falta de conformidade com a lei de Deus, é transgredir a lei. Jesus está dizendo que não, apenas isso. Pecado muitas vezes é o cumprimento da lei com motivações equivocadas. É você fazer o bem para ser visto, é você fazer o bem para ter uma contrapartida de Deus, é você ter motivações interesseiras, é você entrar numa relação de barganha com Deus. Então isso é muito bom. Agora, Will, essa é a beleza do Evangelho. Quando a gente fala de salvação, pelo amor, pela graça, pela bondade de Deus, pela iniciativa do nosso Senhor, nós estamos falando da essência do Evangelho, né? Que difere de todas as religiões. Porque as religiões ensinam as pessoas a alcançarem a sua salvação através dos seus próprios esforços e méritos, né? Então você faz o bem e aí Deus, em contrapartida, ele ama você, ele abençoa você. Então é sempre um movimento de nós em relação a Deus. É sempre o ser humano buscando a Deus, se aproximando de Deus e fazendo o que agrada a Deus para ser amado por Deus. O Evangelho inverte essa questão. O Deus Emanuel, lembra? Desde o começo da Bíblia, Deus fazendo os movimentos na direção dos homens. Primeiro Deus nos ama e depois nós o amamos. Lembra os 10 mandamentos? Como que os 10 mandamentos começam? Os 10 mandamentos não começam com Deus dizendo para Moisés, fala para o povo para não ter nenhum outro Deus além de mim. Não foi assim. Os 10 mandamentos começam assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Né? Então são os indicativos antes dos imperativos. O que Deus está fazendo nos 10 mandamentos é: eu amo vocês. E porque eu amo vocês, me amem, como resposta. Né? Isso é o Evangelho. Uau. E falando no reino aí, você colocou bem, no reino de Deus, quando a gente vê a redenção, o reino de Deus, ele já está aqui, mas não completo. Como é que a gente pode pincelar essa pergunta? No já, mas não ainda. Nós comentamos, acredito que um pouco sobre essa questão, ou seja, o reino de Deus já está aqui, mas ele não é completo no sentido de que Jesus Cristo voltou, buscou a sua igreja e, enfim, não existe mais morte, não existe mais dor, não existe mais choro. Mas eu gostaria de responder com um viés prático do seguinte ponto. Por vezes, nós cristãos olhamos para o reino somente como é algo que deve acontecer no futuro. Veja, eu não preciso amar necessariamente o meu irmão agora, mas vai chegar um tempo que eu o amarei com perfeição. Eu não preciso cuidar ou respeitar meu pai hoje, mas não. O que ele quis dizer o Juliano usou, eu usaria o termo antessala, mas ele usou antepasto. Antepasto, antes do banquete. Eu acho que é essa a ideia. O que ele quer dizer? Você não está lá ainda, mas você já mostra como que vai ser. Você experimenta uma parte. É como se fosse, às vezes tem aqueles desenhos que tem 2 círculos, né, e que colocam os dois, que tem uma parte que pega uma parte dos 2 círculos. Não sei se vocês conseguem visualizar. É como se fosse isso. Nós estamos num círculo que nós pegamos parte do que está por vir, mas nós já temos isso. E esse é o papel da igreja. Nós comentamos isso. As pessoas têm que olhar para a igreja, o corpo de Cristo, e falar assim, aquela sociedade, aquele grupo, eles vivem com um padrão diferente, eles vivem com um amor diferente, e isso deve saltar aos olhos e chamar a luz para apontar. Agora veja, se nós conseguimos experimentar, e assim, eu tenho sido extremamente abençoado pela igreja, sei que a igreja não é perfeita, mas a igreja nos abençoa muito.
E se a igreja já é capaz de nos conceder uma vida excelente assim, imagine então no céu. Se eu já tenho bons amigos aqui, bons irmãos, bons relacionamentos, pessoas que me amam, quanto mais no céu. Eu sei que já tem que encerrar, né, Will? Alguém já está chamando nossa atenção aqui nos bastidores. Eu sempre gosto de citar, eu já ouvi, claro, né, estou repetindo, a história da Segunda Guerra Mundial, né, o dia D e o dia V. O dia D, quando os exércitos aliados invadiram as praias da Normandia, né, e praticamente garantiram a vitória nesse momento, né? Foi quando, de fato, Hitler caiu. Foi no dia D, né? E o dia V, quando teve a decretação da derrota do nazismo, finalmente. Mas eu digo que nós já experimentamos o dia D, quando Cristo foi para a cruz, foi para a sepultura e ressuscitou. A vitória já foi garantida, mas vai chegar o dia V, o dia final da vitória, segundo o retorno de Jesus, né? Então ele já venceu, ele já reina, ele é vivo, ele está conosco nas nossas dores, sofrimentos, mas vai chegar um tempo que ele não só vai estar conosco ao nosso lado, mas ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, né? De que não vai haver mais morte, mais sofrimento, mais dor, absolutamente mais nada, né? É a consumação desse reino, é o grande banquete, onde a gente vai celebrar por toda a eternidade. Fantástico, fantástico. E vamos encerrando mais um podcast. Redenção, então, ela é realizada. A mensagem que eu deixo para vocês assista todo esse ciclo de podcast que a Igreja Joy está proporcionando. Nós estamos gravando aqui para vocês. Compartilha, curte o nosso vídeo, se inscreva. Nós temos vídeos toda segunda-feira aqui no canal da Joy. Então, fique com Deus. O Senhor te abençoe. Amém.